O Banco Central vem aumentando os juros com o pretexto de tentar frear a inflação, enquanto nos açougues, feiras e mercados os preços não param de subir. Sobre isso e muito mais, vamos conversar agora com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Muito boa noite, Fausto, tudo bom? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Vamos lá então. Fausto, essa alta de juros vai resolver alguma coisa para o país? E o trabalhador, como ele será afetado por essa alta? Na verdade, é o contrário, né, Ana? Principalmente a elevação da taxa de juros, ela tem duas consequências. Ela Uhum. esfria ainda mais a economia, ou seja, os investimentos ficam mais difíceis de acontecer. Aquele que tem recursos para investir prefere deixar o seu dinheiro no banco do que colocar o seu dinheiro na economia para rodar. Na outra ponta, aumento da taxa de juros significa transferência de receita do Estado para o mercado financeiro. Os títulos públicos, de certo modo, vão estar rendendo mais, e aí o Estado aumenta a chamada dívida pública. E tudo isso é feito para tentar conter a inflação. E o que a gente vai ver, na verdade, é o contrário, né? A inflação que nós temos hoje está bem longe de ser uma inflação de demanda, ou seja, os preços não estão crescendo porque as pessoas estão com recursos, estão comprando mais, está faltando produto. Na verdade, o que nós estamos assistindo é que os preços estão crescendo porque os custos de produção estão aumentando. E aí, destaque principalmente para preços de combustíveis, preços de energia elétrica, ou seja, os chamados preços administráveis, que cabe ao governo definir o aumento. Ou seja, o governo aumenta o preço daquilo que ele pode decidir o preço, e depois ele acaba tendo que aumentar a taxa de juros, que aumenta a sua dívida e empobrece cada vez mais o povo. Aumento de taxa de juros e esta política econômica, Ana, significa, na verdade, transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, de Uhum. uma forma ou de outra. E, de certo modo, é isso que a gente está assistindo. Agora, o que que isso impacta a vida das pessoas, né? Como você perguntou. Bem, a taxa de juros impacta em vários sentidos. Impacta porque nós temos uma alta taxa de desemprego e essa alta taxa de desemprego deve continuar. Por outro lado, aumento da taxa de desemprego, aumento da taxa de juros também impacta diretamente a vida ali, cotidiana das pessoas. Então, o cartão de crédito está ficando mais caro, os financiamentos estão ficando mais caro, o cheque especial fica muito mais caro, a dificuldade para você comprar um bem hoje parcelado vai ficando bastante difícil, parcelamento, né, financiamento da casa própria, financiamento do veículo, tudo isso vai encarecendo, né? E os custos aí de transação vão ficando cada vez mais caros. Vamos lembrar que a taxa de endividamento das famílias no Brasil é uma taxa bastante alta, e aí aumento da taxa de juros aumenta cada vez mais a dívida das famílias. Aumento de dívida das famílias significa transferência de renda, de novo, daqueles que menos têm para o sistema financeiro, que é que mais tem. E Fausto, a inflação deve continuar assim, né? Subindo. Ou a gente pode ter a esperança de que algo vai melhorar? Bem, para esse ano a esperança é muito pequena, Ana. Não tem nada que está mudando aí de maneira efetiva para que isso aconteça. A gente assistiu, por exemplo, a questão da chamada bandeira vermelha da energia elétrica ali, e o governo disse, inclusive, que quando a bandeira mudasse, ia baixar o preço da energia elétrica. Foi muito interessante que a bandeira acabou de mudar e aí o governo já anuncia o aumento aí da energia elétrica, o que significa que ficou elas por elas. A gente está vendo o petróleo a mesma coisa, né? O Uhum. dólar cai, o barril do petróleo continua muito alto e o preço da gasolina não cai de maneira alguma. Ou seja, nada indica que as questões inflacionárias estão superadas. Muito pelo contrário, os preços continuam cada vez mais altos, a carestia está corroendo o poder de compra dos trabalhadores e cada vez menos o salário tem condições de comprar os produtos necessários. A cesta básica, para você ter uma ideia, já subiu mais de 50%. Nós estamos falando de uma taxa de inflação aí em 12 meses na casa dos 12%. É algo bastante complexo, bastante difícil, porque a renda real do trabalhador médio vem caindo mês após mês. Perfeito. Fausto, agradeço a sua participação aqui com a gente nesta sexta-feira no seu jornal. Eu que agradeço, Ana, e é bom estar ao vivo aqui novamente com vocês. Tempinho já, né? Boa noite para você, Fausto. Boa noite.